Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Estamos falando nesses dias sobre os fundamentos da fé cristã. E hoje vamos conversar sobre a Bíblia, esse maravilhoso livro que tanto tem influenciado multidões por todo esse planeta. Considerada um dos maiores tesouros da humanidade, a Bíblia chegou até nossos dias graças à atuação de pessoas muito especiais, os copistas. Através dos séculos, as escrituras foram preservadas e transmitidas por meio de cópias manuscritas. Em 1439, Gutenberg, um gráfico alemão, inventou a prensa, móvel por tipos. Com isso, a Bíblia passou a ser reproduzida em larga escala. A Bíblia é como um testamento que herdamos e nos ensina sobre amor e sabedoria. Ensina que você ame e respeite seu próximo e também pede que seu próximo te ame e te respeite. A palavra Bíblia deriva do grego biblos ou biblion, que significa rolo ou livro. Biblion, no caso, nominativo plural, assume a forma Bíblia, significando livros no latim medieval. A Bíblia é usada como uma palavra singular, ou seja, uma coleção de livros, ou simplesmente Bíblia. Foi São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez ao conjunto dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento de Biblioteca Divina. A Bíblia é, na realidade, uma coleção de livros, catalogados e considerados pelas diversas religiões cristãs como divinamente inspirados. É sinônimo de escrituras sagradas e a palavra de Deus. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, ela é mais do que apenas um bom livro. É a vontade de Deus, escrita por homens, mas, como já disse, inspirada por Deus para toda a humanidade. Nela se encontram, acima de tudo, as respostas para os problemas da humanidade e a base para princípios e normas de vida e moral. Foram utilizados 3 idiomas diferentes para se escrever a Bíblia: o hebraico, o grego e o aramaico, que era uma língua nativa da Palestina. Em hebraico foi escrito todo o Antigo Testamento, exceção a alguns capítulos do livro de Daniel que foram redigidos em aramaico. Em grego comum foram escritos praticamente todos os livros do Novo Testamento. Segundo a tradição cristã, o Evangelho de Mateus teria sido primeiramente escrito em hebraico, visto que ele escreveu visando alcançar os judeus. A Bíblia é um conjunto de pequenos livros ou uma biblioteca, como querem alguns. Foi escrita ao longo de um período de cerca de 1.500 anos por 40 pessoas das mais diversas profissões, origens culturais e classes sociais, segundo a tradição judaica cristã. Ela se divide em 2 partes, a chamada Velho Testamento, que são livros que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e o Novo Testamento, que conta a história de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva. Além, é claro, das cartas dos apóstolos enviadas às igrejas e aos amigos da época. Uma curiosidade a respeito do Velho Testamento. A composição dos livros atualmente utilizados já existia na época de Jesus. Essa Bíblia da época é conhecida como Septuaginta. A Septuaginta era uma versão grega que foi compilada e traduzida do hebraico e do aramaico por 70 eruditos judeus da antiga Alexandria entre os séculos IV e II a.C. Há também, como já mencionei, uma outra versão muito importante, a chamada Vulgata Latina, ou seja, a tradução em latim que foi feita por São Jerônimo em 404 d.C. e que foi utilizada durante muitos séculos pelas igrejas cristãs do Ocidente como a versão bíblica autorizada. A Bíblia, querido telespectador, se interpreta por si mesma, revelando toda ela uma harmonia doutrinal interna. O texto deve ser interpretado no seu contexto e nunca isoladamente. Costuma-se dizer que um texto fora do contexto é um grande pretexto para uma grande confusão. A análise do idioma original hebraico, aramaico e grego comum é importante para se captar o melhor sentido do termo ou as suas possíveis variantes. O leitor que queira se aprofundar mais na interpretação da Bíblia não pode se esquecer dos fatos históricos relacionados com o texto ou o contexto, bem como com as contribuições dadas pela geografia, geologia, arqueologia, antropologia, cronologia, entre outros fatores também históricos que são importantes.
Lembre-se, a Bíblia foi escrita por pessoas de diversos níveis culturais, em diversas épocas, com diversas culturas. Todavia, todos, em todos os lugares e em todas as épocas, inspirados por Deus. Daí a impressionante condição de não se contradizerem. Costumamos dizer, a Bíblia explica a Bíblia. Ela é composta de livros que conta a saga do povo judeu com suas leis, seus reis, com suas guerras, suas vitórias e suas derrotas. Livro do Gênesis, que narra a criação do mundo. Livros poéticos, livros de profunda sabedoria e dos proféticos. Além, é claro, dos livros do Novo Testamento com a história de Jesus, dos Atos dos Apóstolos e das cartas enviadas às igrejas e amigos da época. A Bíblia, como eu já disse, foi o primeiro livro impresso do mundo. Para os céticos pode parecer pura coincidência, mas quando Gutenberg, na Alemanha, criou a prensa, foi a Bíblia o primeiro livro a ser impresso na Terra. Isso não é coincidência, mas cristocidência. Hoje, ela já foi traduzida e impressa por mais de 2.500 idiomas, entre dialetos e línguas, e é o livro mais publicado da Terra. Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Já a estudou? Não? Então você não sabe o que está perdendo. Leia a Bíblia, pois ela é a palavra do Criador para a sua criatura. É a palavra amorosa de um pai para seu filho. É a regra de vida e prática. Aquele que busca nela sabedoria há de encontrar. Aquele que busca nela paz há de encontrar. E aquele que busca nela a palavra de salvação, libertação e cura, há de encontrar. A Bíblia, como bem diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus a teu respeito. Eu quero pedir a Deus que coloque em seu coração um desejo ardente de ler a palavra dele, a Bíblia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está nos vendo, para que eles possam ter o desejo, o anseio, a disposição de buscar na Tua Palavra todo o conhecimento que eles necessitam. Buscar na Bíblia, Senhor, a força e o poder para continuar, meu Pai, crescendo nesta vida. Eu sei, Senhor, que a Tua Palavra é fonte de poder. Por isso, coloca no coração deles esse desejo, esta vontade. Pai Santo, Pai Eterno, abençoe cada ouvinte para que esse propósito se cumpra na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar vocês a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ela está localizada ali no bairro do Novo Mundo, na Travessa Ney Azevedo, número 81. Fica a uma quadra do terminal do Capão Raso. Venha participar conosco dos nossos cultos. Os nossos cultos estão todos os domingos às 19 horas. E também a escola dominical, que acontece de manhã às 10 horas. Eu quero também te convidar para que você esteja conosco em nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas